Fala, gurizada, aqui quem fala é o Johnny. Às vezes eu me pego lembrando dos desenhos que assistia quando era criança. E tem um episódio de Família Dinossauros que, depois de adulto, ficou ainda mais interessante. O episódio se chama Censura na TV. Na história, o Baby aprende uma palavra proibida, o famoso "smoo", depois de assistir a um programa de televisão. Os pais tentam impedir que ele fale. Só que aí entra o governo dos dinossauros. Primeiro, eles tentam simplesmente proibir a palavra. E acontece exatamente o contrário. Quanto mais tentam impedir o Baby de falar, mais ele fala. Então o governo cria outra regra. A palavra pode ser utilizada em determinados contextos, como programas educativos. Resultado? O Baby começa a falar a palavra ainda mais. É uma sátira da censura e da maneira como uma autoridade pode criar regras cada vez mais complexas tentando controlar aquilo que as pessoas podem ou não dizer. Mas o final do episódio é o que mais me chamou a atenção. Os pais vão até o governo e pedem que o programa seja censurado. E conseguem. Só que então o governo começa a falar em proibir outras palavras. Palavras que poderiam ser usadas para falar mal do governo. Ou simplesmente palavras que o governo não gosta. E os pais questionam, mas nós só queríamos proibir uma palavra. E o governo responde, basicamente, você prefere criar seu filho ou deixar o governo cuidar disso para você, para que você tenha mais tempo livre. Na época, isso era uma piada. Hoje, olhando para algumas discussões sobre a internet, essa piada parece assustadoramente atual. Antes de continuar, quero deixar uma coisa muito clara. Proteger crianças e adolescentes na internet é necessário. Não existe absolutamente nada de errado em combater exploração sexual, abuso, aliciamento, exposição a conteúdos inadequados ou qualquer outra forma de violência contra menores. Aliás, a própria Lei nº 15.211, de 2025, conhecida como ECA Digital, foi criada justamente com esse objetivo: estabelecer regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. E a lei realmente criou obrigações importantes para plataformas, incluindo mecanismos de supervisão parental, proteção de dados, classificação etária, medidas contra conteúdos ilegais e mecanismos de aferição de idade. Então não, este vídeo não é contra proteger crianças. A discussão é outra. Como essa proteção será feita? Quais ferramentas serão utilizadas? Quanto poder essas ferramentas darão ao Estado e às plataformas? Quais dados serão coletados? E quais serão os efeitos colaterais? Porque quando alguém diz, precisamos proteger as crianças, a maioria das pessoas vai concordar. E com razão. Mas a pergunta importante é, proteger como? Um dos pontos mais importantes do ECA Digital é a verificação de idade. A lógica parece simples. Se queremos impedir que menores tenham acesso a determinados conteúdos, precisamos ter algum mecanismo para saber se o usuário tem idade suficiente para acessá-los. E a lei realmente determina mecanismos confiáveis de aferição de idade em determinadas situações. Ela também proíbe a simples autodeclaração para conteúdos ou serviços impróprios para menores de 18 anos. Só que aqui começa uma discussão muito interessante. Como isso será feito na prática? Você precisa fornecer um documento? Usar uma credencial digital? Utilizar algum tipo de reconhecimento? Fornecer apenas um sinal de idade? Depende da tecnologia adotada. E esse detalhe é extremamente importante. Porque existe uma diferença entre, este usuário tem mais de 18 anos. Este usuário é João, possui determinado documento e acessou determinado conteúdo às 22 horas. São coisas completamente diferentes, e a regulamentação brasileira reconhece justamente esse problema. O Decreto número 12.880, de 2026, estabelece princípios como minimização de dados, proteção da privacidade e proibição de rastrear a identidade e o histórico de acessos para fins de aferição de idade. O decreto também prevê que o chamado sinal de idade não deve conter a identidade civil do usuário. Ou seja, a lei não determina simplesmente que toda pessoa entregue sua identidade para navegar na internet. E isso é importante deixar claro. Mas ainda existe uma questão legítima. Será que, na prática, todos os sistemas conseguirão cumprir essas garantias de privacidade? Essa é uma pergunta que ainda precisa ser acompanhada.
Porque existe uma coisa que precisamos entender. Quando um país cria uma infraestrutura tecnológica para verificar a idade, essa infraestrutura passa a existir. E quanto mais serviços dependem dela, mais importante se torna saber quem controla, como funciona, quais dados são armazenados, durante quanto tempo, quem pode acessar, e o que acontece se houver uma falha de segurança. A regulamentação atual possui salvaguardas importantes. Mas tecnologia não é perfeita. Sistemas podem falhar, empresas podem sofrer ataques, bancos de dados podem vazar, e mecanismos criados para uma finalidade específica precisam continuar sendo utilizados apenas para aquela finalidade. Por isso, a crítica que eu faço aqui não é: a lei automaticamente acaba com o anonimato. Isso seria exagerado. A crítica é: quanto maior for a infraestrutura de identificação e verificação criada, maior precisa ser a fiscalização sobre como ela será utilizada. Outro ponto é a própria eficiência da tecnologia. Sistemas de verificação de idade precisam ser confiáveis. Porque se forem fáceis de burlar, o menor continua acessando aquilo que deveria estar protegido. E se forem excessivamente invasivos, o adulto pode acabar entregando informações desnecessárias para acessar determinados serviços. Então existe um equilíbrio complicado: segurança, privacidade e eficiência. Você precisa das três. Se tiver segurança sem privacidade, cria um sistema invasivo. Se tiver privacidade sem segurança, o mecanismo pode ser facilmente burlado. E se tiver uma tecnologia extremamente complicada, pode acabar prejudicando usuários legítimos. A própria regulamentação brasileira exige que os mecanismos sejam proporcionais, seguros, confiáveis e minimizem a coleta de dados. Agora precisamos ver como isso funcionará no mundo real. E a ficção? Agora chegamos a uma parte que exige ainda mais cuidado. Existe muita discussão na internet sobre conteúdos fictícios envolvendo menores. E aqui precisamos separar duas coisas. Uma coisa é combater material relacionado à exploração sexual real de crianças. Isso é obviamente necessário. Outra questão é como a legislação deve tratar determinadas representações fictícias e quais critérios jurídicos serão utilizados para diferenciar situações. Esse é um debate muito mais complexo. E aqui eu prefiro fazer uma crítica mais cuidadosa. Quanto mais subjetivo for o critério utilizado para decidir se uma obra é ilegal, maior pode ser a insegurança jurídica. E a insegurança jurídica pode gerar autocensura. O artista pensa: será que isso pode me trazer problemas? A empresa pensa: será que vale a pena distribuir? A plataforma pensa: será que é melhor remover? E talvez ninguém queira correr o risco. Isso é o chamado chilling effect, ou efeito de resfriamento. Não significa que toda obra será censurada. Significa que uma legislação ou interpretação considerada excessivamente incerta pode fazer pessoas evitarem determinados conteúdos mesmo antes de existir uma decisão judicial definitiva. E esse é um debate legítimo. Agora vamos para outro ponto. Imagine uma plataforma com milhões de usuários. Uma pequena parcela utiliza aquela plataforma para cometer crimes. O que devemos fazer? Na minha opinião, a primeira resposta deveria ser: investigar os criminosos, identificar as redes, preservar provas, responsabilizar quem realmente cometeu o crime, e cobrar das empresas medidas de segurança quando elas tiverem responsabilidade. Mas existe uma diferença entre responsabilizar uma empresa por uma falha concreta e tratar uma plataforma inteira como se todos os seus usuários fossem suspeitos. Porque criminosos podem migrar. Se uma plataforma é fechada ou restringida, eles podem simplesmente procurar outra. Enquanto isso, milhões de usuários legítimos podem perder uma ferramenta que utilizavam para conversar, jogar, estudar ou trabalhar. Por isso, qualquer restrição precisa ser proporcional ao problema que pretende resolver. E aqui chegamos ao Discord. O caso envolvendo a plataforma provocou uma enorme discussão sobre proteção de crianças e adolescentes na internet e sobre o papel das plataformas digitais. A ANPD recebeu novas atribuições justamente para fiscalizar o cumprimento do ECA digital e já iniciou ações de monitoramento relacionadas à implementação das regras. E aqui eu acho importante separar duas coisas. Uma coisa é uma plataforma ter problemas de segurança e precisar ser responsabilizada.
Outra é concluir automaticamente que uma plataforma inteira deve ser restringida porque criminosos utilizam seus serviços. Essa distinção é fundamental, porque uma política pública precisa responder a uma pergunta simples: a medida realmente combate o problema ou apenas desloca o problema para outro lugar? E mais, qual é o custo para os usuários que não cometeram crime nenhum? Agora vem uma parte que considero fundamental. Quem é responsável pela educação das crianças? O Estado? As plataformas? A escola? Os pais? A resposta, na minha opinião, é: todos têm responsabilidade, mas não da mesma maneira. E aqui existe uma coisa interessante. O próprio ECA Digital reconhece o papel dos pais e responsáveis. A lei estabelece que crianças e adolescentes têm direito de ser educados, orientados e acompanhados por seus responsáveis quanto ao uso da internet, incluindo o chamado cuidado ativo e contínuo. Ou seja, nem mesmo a legislação coloca tudo nas costas do Estado ou das empresas. A família continua tendo um papel fundamental. Os pais precisam conversar com os filhos. Precisam saber o que eles estão fazendo na internet. Precisam explicar os riscos. Precisam ensinar sobre privacidade. Precisam explicar que nem tudo na internet é verdadeiro. E precisam acompanhar o uso das redes sociais. A tecnologia pode ajudar. Filtros podem ajudar. Controle parental pode ajudar. Mas nenhuma tecnologia substitui educação e presença. Existem pontos positivos? E aqui eu quero ser justo. Porque criticar uma lei não significa dizer que tudo nela é ruim. Existem medidas que considero perfeitamente defensáveis. A lei, por exemplo, proíbe o perfilamento de crianças e adolescentes para direcionamento de publicidade comercial. Também estabelece regras de proteção de dados. Prevê mecanismos de supervisão parental. Estabelece medidas para impedir acesso de menores a determinados conteúdos. E também estabelece medidas de proteção contra exploração, abuso sexual e aliciamento. Esses são objetivos legítimos. O problema começa quando discutimos como essas regras serão implementadas. Porque uma boa intenção não garante automaticamente uma boa política pública. Precisamos analisar os resultados. Quando a proteção vira controle. E aqui chegamos ao ponto central do vídeo. Não estou dizendo que exista uma prova de que o governo esteja planejando utilizar o ECA Digital para controlar tudo o que os brasileiros fazem na internet. Essa afirmação seria maior do que as evidências permitem. O que podemos discutir é outra coisa. Toda expansão do poder de fiscalização precisa ter limites claros. Porque quando o Estado recebe novas ferramentas regulatórias, precisamos perguntar: quais são os limites? Quem fiscaliza o fiscalizador? Como os dados são protegidos? Existe transparência? Existe possibilidade de recurso? As medidas são proporcionais? E principalmente, essas ferramentas estão sendo utilizadas exclusivamente para aquilo que foram criadas? Essas são perguntas que deveriam ser feitas independentemente de quem esteja no governo. Hoje é Lula, amanhã pode ser qualquer outro presidente. Porque defender privacidade não deveria ser uma questão de esquerda ou direita. E é aqui que Família Dinossauros volta para a história. No episódio, a família começa querendo resolver um problema específico. Uma palavra. Depois aparece outra regra. Depois outra. E pouco a pouco o governo começa a decidir o que pode ou não ser dito. A mensagem da série não é simplesmente: toda lei é ruim. A mensagem é muito mais interessante. É sobre como uma medida aparentemente pequena pode gerar consequências maiores quando o poder de decisão começa a se expandir. E isso vale para qualquer governo, qualquer partido, qualquer ideologia, porque o problema não é apenas quem está usando o poder agora. A pergunta também precisa ser: que poder estamos criando para o próximo governo? Eu acredito que crianças precisam ser protegidas. Mas também acredito que adultos têm direito à privacidade. Acredito que artistas precisam de segurança jurídica. Acredito que empresas precisam ser responsabilizadas quando realmente falham. Acredito que plataformas devem combater criminosos. E acredito que pais precisam participar ativamente da vida digital dos seus filhos. Mas também acredito que precisamos tomar cuidado com soluções que tratam todos os usuários como um problema. Porque existe uma diferença enorme entre combater criminosos e monitorar milhões de pessoas para tentar impedir crimes.
Existe uma diferença entre verificar se alguém tem idade suficiente para acessar determinado conteúdo e registrar tudo o que essa pessoa faz na internet. Existe uma diferença entre regular plataformas e decidir tudo aquilo que pode circular nelas. E essas diferenças precisam continuar existindo. Então eu não sou contra o ECA digital simplesmente porque ele protege crianças. Muito pelo contrário, eu acho que proteger crianças na internet é necessário. A minha preocupação é com como essas regras serão implementadas, fiscalizadas e utilizadas ao longo do tempo. Porque uma lei não deve ser julgada apenas pela intenção. Ela também precisa ser julgada pelos mecanismos que cria, pelos incentivos que produz, pelos efeitos colaterais, e principalmente pelos limites que estabelece ao poder de quem vai aplicá-la. A pergunta não deveria ser: você é contra proteger crianças? Essa pergunta é simplista demais. A pergunta correta é: qual é a melhor maneira de proteger crianças sem destruir direitos fundamentais de todo mundo? Porque podemos fazer as duas coisas. Podemos combater criminosos. Podemos melhorar a segurança das plataformas. Podemos dar ferramentas aos pais. Podemos educar crianças e adolescentes. Podemos responsabilizar empresas quando elas realmente falham. Podemos criar mecanismos de verificação de idade com o mínimo possível de coleta de dados. E podemos fiscalizar o Estado para garantir que essas ferramentas não sejam utilizadas para finalidades diferentes daquelas previstas em lei. No fim das contas, a mensagem de Família Dinossauros continua sendo atual. Começamos tentando resolver um problema. Criamos uma regra, depois outra, e quando percebemos, já não estamos mais discutindo apenas o problema original. Estamos discutindo quem possui o poder de decidir o que todos nós podemos fazer. E é justamente aí que devemos parar e perguntar: quem está realmente sendo protegido, e a que preço? Eu sou o Johnny. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também gosta de discutir esses assuntos. E comenta aí, até onde o Estado deve ir para proteger as crianças na internet? Nos vemos no próximo vídeo. Falou, gurizada!